Fala galera, o Corinthians está na final da Copa do Brasil. Derrotado pelo Cruzeiro por 2-1 no tempo normal, o time venceu por 5-4 a disputa por pênaltis neste domingo na Neoquímica Arena. Vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando este jogo. Que olha para a Copa do Brasil com uma esperança muito grande de dar uma resposta mediante a isso. E dentro desse pensamento a gente conseguiu ser um time incisivo, fomos um time cirúrgico na Copa do Brasil, só tomamos os 2 gols de hoje, infelizmente querendo tomar gol, mas a nossa equipe é uma equipe cascuda, madura e com grandes jogadores que sabem jogar esse tipo de jogos. Eu acho que tudo que aconteceu, não só esse ano, mas ano passado também, criou uma casca muito grande para que a gente chegasse nesses momentos e soubesse suportar, soubesse dar o nosso melhor e entender as situações que o jogo pede. E hoje foi uma situação atípica na Copa do Brasil, onde nunca tinha acontecido, da gente sair atrás do resultado e ter que correr atrás. E a gente mais uma vez mostrou a força do nosso time. Mas eu acho que é isso. A Copa do Brasil deu pra gente uma esperança muito grande de fazer história e a gente abraçou nisso. Hugo, você falou essa semana que não gosta de pênalti. E hoje não dá pra mudar. A pergunta agora é sobre o Hugo ter falado essa semana que não gosta de pênaltis. Curiosidade aqui, vamos ouvir a palavra do goleiro do Timão. Ah, que isso. A defesa foi difícil, cara. O voleio do Matheus ele acertou bem ali. Eu fiz uma grande defesa. Eu acho que teve uma outra do Caio Jorge também, que por mais que tenha sido em cima de mim, foi muito rápido. E, bom, fico muito feliz de poder ter ajudado a equipe, mas eu não mudo minha opinião. Eu continuo não gostando de pênalti. Por mim, o jogo seria 2-0 a gente classificaria mais tranquilo. Mas amém, Deus quis assim, eu estou pronto para qualquer ocasião que venha e eu tenho que honrar a Deus. Eu me apego muito na minha fé, sou um cara que eu procuro me esvair de mim assim e dar honra a Deus, porque eu acredito que eu sou só um instrumento na mão dele e tudo que acontece na minha vida é porque ele permite. Então, se ele permitiu mais uma vez hoje eu sair daqui honrado, essa honra não é minha, essa glória não é minha, essa glória é de Deus. Hugo, tudo termina agora, o último capítulo da temporada no Maracanã, um estádio que significa muito para você, seu primeiro, num clube agora em que você se encontrou e de uma forma assim espetacular. O que passa na sua cabeça, encerrar essa temporada no Maracanã com a possibilidade de conquistar um título desse tamanho? Cara, é um palco especial para mim, né? Um palco onde eu fui criado, um palco onde eu me sinto em casa também. E agora a gente vai para 2 jogos incríveis, independente da equipe que venha do outro lado, são 2 equipes qualificadas, a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar contra qualquer uma delas e a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa buscar nosso sonho e, bom, se Deus quiser que tenha um final feliz no estádio onde eu fui bastante feliz e agora eu quero que essa alegria se repita e com essa camisa aqui que é tão especial para mim, um clube que me abraçou tanto, um clube que me deu a oportunidade de voltar a sonhar no futebol, que fez eu voltar a ter relevância no futebol. Eu acho que o Corinthians tem me ajudado, junto com o meu trabalho, junto, como eu falei, debaixo da vontade de Deus, junto com a minha família, minha esposa, as pessoas que estão do meu lado. E o clube tem me ajudado a cada vez mais me firmar como um grande atleta, um grande goleiro. Mas, como eu falei, sou muito grato a Deus por me permitir tudo isso. E é dessa forma que a gente vai para essa final, com muita humildade, mas buscando nosso sonho. Hugo, você falou de sonho agora. Hugo Souza lembrando que o Corinthians faz o primeiro jogo quarta-feira aqui na Neoquímica Arena e domingo no Maracanã, onde ele foi criado. Agora, o Hugo Souza sendo questionado sobre o sonho dele. Na verdade, o meu sonho agora é conquistar a Copa do Brasil. Ser feliz aqui, né? Dar essa alegria a esse torcedor que merece tanto, voltar a ser feliz com o título de uma grande expressão. É isso que a gente vai buscar até o final. Tenho 26 anos, eu sou novo. Parece que não, mas eu sou novo. Eu tenho sonhos também, né? Copa do Mundo, tenho desejos, tenho anseios, mas o meu futuro a Deus pertence, tenho um contrato longo aqui no clube, sou muito feliz aqui e, bom, seja o que Deus quiser daqui para frente, o que eu tenho a dizer é que o tempo que eu tiver aqui defendendo essa camisa, eu vou dar sempre o meu melhor e minha vida por ela. Garrafa. Hugo Souza vai para a última pergunta. Tentar aproximar aqui, que a gente está um pouquinho distante. Vamos lá. A pergunta agora é sobre o torcedor corintiano, relação dele com a torcida do Corinthians.
Cara, eu sou muito grato a esse clube, a essa torcida, desde o meu primeiro dia, que me abraçou de uma forma incrível. E eu busco todos os dias entregar isso e devolver isso de uma forma, da minha melhor forma, dentro do campo. E eu acho que tenho conseguido fazer isso. Tenho me empenhado bastante para devolver esse carinho, devolver esse amor que eles sentem por nós. Porque a gente sabe que a gente carrega um amor de 35, 40 milhões de pessoas por esse clube, por essa camisa. E nós somos os representantes disso. É um peso muito grande, mas que a gente carrega com muita felicidade, porque isso entra no nosso coração, entra na nossa alma e a gente entra com tudo isso dentro do campo. Então só tenho a agradecer esse torcedor por mais uma festa linda que fez lá no Mineirão, aqui também, mas durante toda a temporada nos apoiou e nunca deixou de soltar, nunca soltou nossa mão. Então a gente é muito grato a eles e a gente quer muito dar essa felicidade para eles também. Hugo Souza terminando a entrevista aqui da Zona Mista com a gente, mas já está encostando o Matheus Bidu, que marcou o gol do Corinthians, levou tudo isso aqui à decisão dos pênaltis. Vamos começar aqui com o Matheus Bidu, porque a gente está ao vivo. Bidu, fala, claro, sobre essa classificação, sobre o seu gol e também sobre a bola na trave. Para quem está chegando agora, o Bidu, além do gol, mandou uma bola na trave. Dá para chamar aquilo de bicicleta, Bidu, de puxeta? Como é que a gente fala? Poderia ali ter dado a classificação de uma maneira um pouquinho mais tranquila, né? Com certeza. Opa, boa. Exaltar o trabalho de toda a equipe, agradecer a Deus pela oportunidade. Sabíamos que iria ser um jogo extremamente difícil, mas classificamos com a cara do Corinthians, né? Sofremos até o final, mas graças a Deus a classificação veio. E agradecer a Deus pela oportunidade e fico muito feliz com o gol que ajuda a equipe. E também enaltecer o trabalho de toda a equipe, né? Trabalho de toda a equipe, sabemos que queria ser muito difícil essa classificação e graças a Deus ela veio. A bola na trave, eu acho que eu acabei não vendo, né? Porque eu só virei ali, eu acho que a mini bicicleta. Eu achei até que o Cássio tinha defendido. Na hora que a bola bate na trave ali, eu acho que passou um filme na cabeça. Foi um quase gol, né? Que poderia também ajudar a equipe a classificar no tempo normal, mas foi com a cara do Corinthians, né? Queria que você falasse sobre a cobrança, não falasse sobre a cobrança de pênalti do Yuri, mas depois que o Corinthians conseguiu se classificar para essa final, sem chegar a conversar com ele, é claro que ele comemorou bastante ali, né? Deve ser uma sensação muito ruim, acaba perdendo ali a primeira penalidade, mas o Corinthians está na final. Houve essa conversa já ou ainda não? A gente sabe que o futebol, a gente sabe que a gente pode vivenciar diversos fatores. O Yuri é um atleta que nos ajudou muito durante o ano e a equipe está toda fechada com ele. Sabemos que o Cássio é um baita goleiro e poderia acontecer a qualquer momento e só erra quem bate, né? E o Yuri chamou a responsabilidade mais uma vez. E como eu venho falar, enaltecer o trabalho dele que nos ajudou durante todo o ano também. É interessante ou não, mas a recuperação do Corinthians saiu da cabeça de um cara de pouco mais de 1,70. Você tinha algum outro artifício ali ou a cabeçada foi de fato aquilo que você está acostumado a fazer? A gente não vê muito, mas diferente, né? Você fazendo um gol de cabeça e acho que um dos mais importantes também do ano do Corinthians. Acho que foi algo improvável, né? Mas graças a Deus eu pude ser feliz ali na cabeçada. Foi um gol que ajudou a equipe a levar o jogo para os pênaltis, né? Fico muito feliz, é uma jogada ali que a gente vem trabalhando na muvuca ali da área e graças a Deus fui muito feliz ali com a cabeçada. Matheusinho, você sabe que se fosse uma poucas pessoas apostariam num gol seu, né? Só que desde a final do Paulista, na Copa do Brasil, né, contra o Palmeiras, agora você vai ficar mais marcado dentro da área, porque essa bola tá sobrando. E outra, você tava na fila dos pênaltis para cobrar também? Eu era o próximo ali, mas enaltecer também o trabalho de toda a equipe. O Bidão foi muito feliz na batida de pênalti. E mais uma vez a equipe, né? A equipe do Corinthians vem contrariando as estatísticas, né? A gente nos deram como eliminado, a gente trabalhou quieto, fomos resilientes e agora, graças a Deus, estamos na final. Ô Bidu, o Corinthians escolheu os jogos nessa temporada porque há pouco tempo jogou contra o Cruzeiro e perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Pergunta sobre escolher os jogos, que a gente tanto tem debatido. Isso, futebol é uma montanha-russa, né? A gente tem altos e baixos e infelizmente no Brasileiro a gente teve alguns jogos abaixo, mas a gente veio trabalhando durante todo o ano, né? Focado também em todos os jogos. Infelizmente tem resultados que a gente não tem como controlar. Como eu falei, o futebol é uma montanha-russa, mas graças a Deus a gente está sendo muito feliz nessa reta final, a gente está sendo resiliente e trabalhamos firme para poder viver esse momento. E se Deus quiser, conquistar o título com essa camisa vai ser algo muito especial. Bidu, hoje a Zona Mista encarando duas oportunidades, o Corinthians esteve atrás, né? O Banco Mano chegou a essa A pergunta agora
sobre a reação do Corinthians, sobre o fato de ter saído atrás do placar e a importância da torcida para dar força ao time para essa reação. Vamos ouvir. De ter esse fator casa, para mesmo em duas situações de adversidade, vocês conseguirem botar a cabeça no lugar, saber fazer o que vocês fizeram no Mineirão, por exemplo. Qual é o impacto da torcida do Corinthians para hoje, em duas situações, vocês reverterem um cenário negativo? A gente sabe que é um impacto muito grande. A torcida é o nosso 12º jogador. Sabemos que, independente do resultado, a torcida vai nos apoiar os 90 minutos. E foi o que aconteceu hoje. Vocês acompanharam aí, a torcida nos ajudou muito, nos apoiando e acreditando até o final. E hoje a vitória foi com a cara do Corinthians, né? A classificação foi com a cara do Corinthians. Também, essa vitória também dedica a eles, que acreditou em nós o tempo todo. E agora é só comemorar, mas amanhã também rodar a chave, que quarta-feira já temos um próximo desafio. Você falou sobre o Corinthians contra as estatísticas, né? O quanto que isso para vocês, né? Porque muita gente dava o Cruzeiro como favorito nesse confronto. Quanto isso entrou para vocês como algo a mais nessa semifinal para o Corinthians conseguir a vitória que conseguiu no Mineirão e conseguir controlar o jogo aqui e classificar? Quanto que isso pegou vocês? Como eu falei antes, em algumas entrevistas anteriores, né? A gente trabalhou quieto. Sabemos que independente do que aconteça externamente, sempre tem seu preferido, né? O pessoal nos deu como vencido, mas a gente trabalhou quieto e graças a Deus conseguimos sair classificado e o resultado foi esse dentro de campo. Edu, você falou na outra pergunta, lateral, difícil aparecer na área, finalizar, mas você tem 2 gols fundamentais nessa Copa do Brasil. Qual que é o seu preferido? Palmeiras ou o de hoje? Ixi, aí fica muito difícil escolher porque são dois gols muito importantes para a minha carreira. Mas também foi 2 gols muito importantes também, eu acho que para a equipe. É difícil escolher, mas eu acho que por ser recente, eu acho que o gol de hoje vai ser um gol marcante para mim. Bidu, você alcançou sua marca mais participativa do jogo. Agora a pergunta sobre a temporada dele, sobre o momento de participações nos jogos e nos gols do Corinthians na temporada. Um grande momento na minha carreira, um momento que eu estou conseguindo participar de bastante jogos. Também agradecer o professor que está sendo muito importante para mim, que desde quando ele chegou ele me ajudou também a recuperar uma parte que eu tinha um pouquinho de dificuldade ali defensivamente. Ele acreditou, me ajudou a trabalhar, ele, a comissão técnica, exaltar o trabalho deles também, que acho que é uma comissão muito copeira, né? E eles acreditam, independente do jogador, eles acreditam até o final no jogador e fico muito feliz por isso. Tu falava sobre o Corinthians ter trabalhado quieto, né? Quase 3 vezes colocando o Cruzeiro como favorito. Hoje o Corinthians Garrafa, daqui a pouquinho ainda tem Gustavo Henrique por aqui. Volto com você. Legal. Salazar trabalhando então lá na Neoquímica Arena, Silvestre, trabalhando lá na zona mista, né? Observando aí tudo que está acontecendo por lá. Tem o Dorival, não dei nem boa noite para a bancada, daqui a pouco tem troféu, mesa redonda. O Paulo Sérgio, por que o Corinthians chega à decisão da Copa do Brasil, Paulo? Bom, foi muito eficiente. Acabou tomando 2 gols nesse último jogo. Eu creio que pela Copa do Brasil foi uma outra equipe, completamente diferente. O primeiro tempo que nós vimos hoje foi o Corinthians que a gente tem visto ao longo do ano, mas o segundo tempo foi completamente diferente. Uma equipe mais aguerrida, bem postada, houve as substituições, tira o Martins, o Carrídio, vem o Garro, o Ranieri. Então, eu creio que uma equipe determinada, e aí vai muito da competência dos goleiros, onde o Hugo foi melhor. Miller, foi um Corinthians no primeiro tempo acuado pelo Cruzeiro, né? E muita gente dizendo que a boleirada colocou o regulamento embaixo do braço e chamou o Cruzeiro e poderia ter saído com uma desvantagem até de um 3-0. Saiu por 1-0. O Miller vai falar por que esse recuo do Corinthians, mas o Salazar me chama porque o Cássio está na zona mista lá da Neoquímica Arena. É óbvio que queremos ouvir o goleiro do Cruzeiro. Do Corinthians podia ter ficado um pouquinho mais fácil, podia ter facilitado. Saiu muito em cima do segundo gol que o Corinthians diminuiu e voltou para o jogo. É difícil falar sobre isso, até porque foi um ritmo de jogo. O Corinthians é uma equipe que competiu, mas a gente sabia que era uma equipe que ia trabalhar muito a bola aérea em cima do Gustavo. O Gustavo é um cara que é muito difícil marcar pela sua altura, qualidade. E quando você começa a dar muitas bolas dentro da sua área, a chance de acontecer alguma coisa é grande. Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, eu acho que parabéns pelo Corinthians, pela classificação. Foi 2 grandes jogos, mas eu acho que
faltou um pouquinho no primeiro jogo nosso. Acho que o nosso primeiro jogo das 2 partidas não foi aqui, mas mostrou personalidade, mostrou que tem jogadores que tem muita vontade de ajudar o Cruzeiro. Hoje fizemos uma grande partida e, infelizmente, de repente, se nós tivéssemos saído com um resultado melhor lá, hoje, de repente, uma vitória nos garantiu a classificação. Infelizmente, também, nós tivemos a bola do jogo, né, do pênalti, para fechar, e acabou fazendo a defesa. E depois, nas outras, a gente acabou perdendo e não conseguiu a classificação. É difícil até falar, porque nós tivemos um ano maravilhoso, um ano muito bom, um ano de aprendizado. O Cruzeiro começou mal e depois conseguiu brigar pelo brasileiro, ficou no G4. Acho que todo brasileiro, quando entrou no G4, ficou, e depois vem para a Copa do Brasil. Grandes jogos, eliminamos nosso rival lá de Minas, e depois você chega, eu acho que fica chateado, né? Porque times grandes, time como o Cruzeiro, eu vivi muito aqui no Corinthians, você faz um grande ano, fica feliz, mas é pouco, né? A cereja do bolo é sempre o título, então fica aquele gostinho mais de aprendizado para a próxima temporada, a gente voltar mais forte, voltar mais conectado, e graças a Deus, ano que vem nós temos um calendário bem extenso, com todas as competições mais importantes, e tenho certeza que o Cruzeiro vai ter o ano que vem um ano forte. Cássio, o Hugo Souza falou sobre você antes do jogo e falou muito bem sobre você, sobre sua história no Corinthians e sobre tudo que você representa ainda no Cruzeiro, né? Queria que você falasse sobre o Hugo Souza hoje, que acabou conseguindo a classificação para o Corinthians, né? E um cara que pode ser importante até para a seleção brasileira pensando em Copa do Mundo. Cara, o Hugo, o tempo que eu tive em contato dele, foi um cara extremamente bacana na época do Flamengo também, torço muito para ele, espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Acho que a gente tem que torcer para a prosperidade, é um cara trabalhador, me dou muito bem com o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro do Corinthians, um cara fala muito bem dele, está em boas mãos também, né, o Hugo, um cara, ele trabalhando com o Hugo assim, e cara, torço muito, eu não sei se essa Copa vai ser o suficiente para ele ser o goleiro titular, torço que ele possa ser entre os 3 goleiros, assim, porque merece, mas quem sabe ano que vem na outra Copa do Mundo ele pode ser um goleiro titular da seleção brasileira, mas eu acho que o futebol é isso, você torcer para a prosperidade dos outros. Ele está construindo uma história bacana no Corinthians, está sendo importante, foi importante, o Paulista ali atrás, fez grandes defesas e tomara que ele sendo convocado para a seleção, se tiver oportunidade, ele possa representar muito bem nosso país. Beleza. Obrigado, Cássio. O Salazar acompanhando, Corinthians, Cruzeiro, o Miller ficou de me responder, né, sobre aquele primeiro tempo do Corinthians tão recuado de regulamento embaixo do braço. Então, Miller, você vai me responder, só que antes eu tenho um recado importante para você, porque eu vou falar da... Miller, o Corinthians sofreu de forma desnecessária, teve todo o mérito do Cruzeiro no primeiro tempo, mas chamou demais o Cruzeiro, isso é orientação do treinador, os jogadores acabam respeitando demais o adversário, foi um Corinthians muito dentro da área. Poderia ter matado o jogo do primeiro tempo, né, por conta das chances criadas, né? Sem dúvida nenhuma, o Hugo foi determinante, né, para permanecer só 1-0 no primeiro tempo, mas o Corinthians jogou muito mal no primeiro tempo. O Cruzeiro tomou a iniciativa do jogo, na dinâmica de jogo, ele foi muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Aí o Dorival ajeitou a marcação no meio-campo, né? O Ranieri encostou no Matheus Pereira, aí matou a criação do Cruzeiro. E o Corinthians cresceu de produção. Acho que no segundo tempo e no primeiro jogo, acho que dos 180 minutos, no geral, assim, o Corinthians foi melhor que o Cruzeiro, né? Lá o Cruzeiro foi inexistente e aqui jogou só o primeiro tempo bem. Acho que o segundo tempo o Corinthians equilibrou a partida e por isso conseguiu fazer o gol que levou para os pênaltis. Alex, que declarações fortes do Cássio, não é? Na zona mista lá da Neoquímica Arena, mostrando a grandeza, o goleiro que ele é, o profissional que é, elogiando demais o Hugo, torcendo até que o Hugo quebre os recordes dele, Cássio. E quando as pessoas podem até falar assim, ele fala isso da boca para fora, mas no fundo ele não quer nada disso. Mas o Cássio é um cara diferente. A gente conhece o Cássio do futebol, ele fala isso com sinceridade, eu tenho certeza disso, de que o Cássio ele reconhece num companheiro de trabalho todo o brilho, toda a performance, todo o caráter. Ele falou muito bem do Hugo Souza, quer que seja titular na seleção brasileira em 2030, na outra Copa do Mundo. Então não daria para esperar outra coisa do Cássio, né? E o Cássio poderia também ter saído como um herói dentro da Neoquímica Arena se o Gabigol não bate o pênalti do jeito que bateu, dando a sequência, né, as batidas e depois, posteriormente, o Corinthians conseguindo a classificação. Mas o Cássio, para mim, continua sendo o maior ídolo da história do Corinthians. Silvestre, tem como explicar esse Corinthians? Corinthians endividado, com transfer ban, sem reforços, né?
e o Corinthians é campeão paulista em cima do maior rival, elimina o rival em 2 partidas, a última delas na casa do rival, no caso o Palmeiras lá no Allianz Parque, tira o gol do Bidu também o Palmeiras da Copa do Brasil com o gol do Bidu, e aí pega uma equipe badaladíssima dentro do campeonato, o G4 que abandona o campeonato, porque já tinha a vaga direta, foca só na Copa do Brasil, e o Corinthians sofre o primeiro tempo e sai com a classificação. Tem explicação com toda a experiência de jornalismo que você tem, Silvestre? Tem a explicação da mística do Corinthians, mas principalmente o futebol é o esporte mais aleatório que se joga com bola para mim, pelo contexto do jogo, né? Um jogo de poucos pontos. Então, o pior, o mais desorganizado, pode ganhar. Agora, hoje, o Corinthians como todo, diretoria, torcida, jogadores, comissão técnica, o Corinthians tem que ajoelhar aos pés do Hugo Souza, porque ele salvou o time no primeiro tempo de tomar uma goleada e depois ele inverteu o processo na disputa de pênaltis. E não, o Gabigol não chutou de propósito daquele jeito. Ele foi displicente, está bravinho porque não é titular, mas ele queria fazer o gol para esfregar na cara do técnico, por exemplo. É assim que eu enxergo. Mas tem gente dizendo que o Gabigol está muito pé da vida com o Léo Jardim e por isso foi displicente no pênalti. Você tem o pênalti aí, a defesa do Hugo, para a gente comentar? Paulo, eu quero a opinião do Paulo e do Miller. O que tentou fazer o Gabigol, além, obviamente, do gol que a gente imagina, mas qual era o objetivo? Ele tentou tirar do goleiro? Paulo, analisa aí a batida do Gabigol. Você observa que, por mais que ele está observando o Hugo, ele mostra que canto vai bater. E aí vem aquela experiência do Hugo, né? Olha lá, é muito difícil virar o pé naquele momento ali onde ele dá aquela chapada, naquele canto. Foi como o Yuri no primeiro tempo. O Yuri telegrafou também onde ele iria bater. Agora, como o próprio Hugo mencionou, né? Ele ia esperar o momento para saber o que iria fazer. Ô Miller, o lance para você. Mas eu acho que aí tá ali a soberba indo bater um pênalti e a humildade de defender. Boa. Você pode dizer assim, porque o Gabigol é um cara mascarado, é um mala sem alça, né? Não é à toa que o Leonardo Jardim colocou no banco o ano todo, né? Personalidade. Porque se ainda joga bola, né? Exatamente. Se ainda joga e resolve como fazia no Flamengo, tudo bem, mas no Cruzeiro não conseguiu. Então, mas agora, falando do pênalti, bateu muito mal, displicente, né? Acho que ele não entrou com muita vontade, Miller. Exatamente. Corre-se o risco. Com certeza, eu o JP da vida, né? Vai entrar no finalzinho. A pergunta ela é objetiva. Corre-se o risco de um péssimo relacionamento, que todo mundo sabe, do Léo Jardim com o Gabigol, em relação à escalação, não estou falando de dia a dia, porque o Léo Jardim ficou muito claro que ele não conta com o Gabigol, né? No Cruzeiro. Aí ele põe o cara para bater o pênalti e decidir. Tem gente falando, ele também não quis comprar do treinador. Corre o risco de acontecer isso. Todo mundo se lembra, né? O próprio Roger parece que confirmou aí contra o Figueirense, né? Isolou um pênalti. O Roger é contra na época era o técnico argentino, Passarella. O Passarella. Eu tava lá e o Roger isolou contra o Figueirense. Pode acontecer, falar, eu não vou dar essa moral para o treinador não, e não teve tanto empenho. Vocês acreditam que isso pode existir no futebol? Ou não? Tem gente falando que... Acho que seria muito idiotice, né? Se ele fosse bater um pênalti pensando em derrubar o técnico, como o Roger fez, né? Eu acho que, não sei, acho que inconscientemente o fato de ele estar insatisfeito no Cruzeiro pode atrapalhar o rendimento em qualquer situação, jogando, batendo pênalti. A má batida dele dá margem para isso? E entrar no finalzinho do jogo, devia estar muito bravo. Não, ele entrou para bater o pênalti. Nem suado ele Então, cara, com certeza, tudo isso que vocês estão falando aqui é verdade, né? O cara tá chateado, tá pé da vida com o técnico, nariz torcido e tal. Foi displicente, foi meio de saco cheio para bater o pênalti. Mas eu duvido que ele perdeu de propósito para prejudicar o técnico. Eu acho que ele queria fazer o gol para calar a boca do técnico. Silvio, ele não bateu, ele foi displicente, o jogador mencionou, foi mascarado, mas é aquele negócio, o jogador acha que as coisas vão acontecer naturalmente. E não é assim, futebol não é assim, é determinação, é concentração. Ele não estava com essa determinação. É isso aí, você não estava com essa determinação, não estava com a concentração. Displicência é uma coisa, má intenção é outra, a gente não pode misturar as coisas. Puxa vida, vou entrar só para bater o pênalti. Obrigado, hein, professor, legal. A verdade não tem como cravar. O que a gente pode falar... Rafa, mas ali meu, o Gabigol, para mim, ele não joga mais no Cruzeiro. Conhecendo ali, BH. Mas já vinha sendo falado essa semana que ele não vai ficar, mesmo tendo contrato. Não joga mais. Até porque o Pedrinho, que é um
torcedor fanático do Cruzeiro, ele vai muito pelo apelo da torcida. E aí, talvez, pelo que o Miller está falando, que todo mundo sabe, fez correto o Léo Jardim colocar o Gabigol para bater pênalti? É uma pergunta, eu não colocaria. Eu também não. É uma pergunta que fica no ar. Uma outra pergunta, o Dorival vai falar, atenção, o Dorival vai falar, uma pergunta que eu vou deixar para a bancada. O jogador. Eu colocaria. Você colocaria? Mas ele É lógico, é um dos melhores batedores. Você está no banco, você precisa de um resultado positivo. Você precisa ganhar o jogo, você tem que pôr o cara. O Ancelotti não a quer levar o Hugo pra responsabilidade pegar é pênalti na dele. Copa do Mundo? A discussão está Aliás, lançada e o tem Hugo mais uma ganhou pergunta. mais um ponto com o Ancelotti. Tem uma pergunta para você. O Corinthians é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Em um jogão na Neoquímica Arena, o Timão contou com o brilho de Hugo Souza na disputa de pênaltis para ficar com a vaga depois de perder por 2-1 para o Cruzeiro no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis porque o Corinthians havia vencido o primeiro jogo da semifinal por 1-0 no Mineirão. O adversário será conhecido ainda neste domingo, quando Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã. O time cruzmaltino tem a vantagem do empate depois de vencer o jogo de ida por 2-1. O primeiro tempo foi de um time só na Neoquímica Arena. Com quase 60% de posse de bola, o Cruzeiro contou com o entrosamento da dupla Matheus Pereira e Caio Jorge para criar boas oportunidades antes de abrir o placar. Caio Jorge cruzou e Matheus Pereira deu um voleio perfeito. Hugo Souza fez um milagre e o rebote sobrou para Sinisterra, que só não marcou porque a bola desviou em Gustavo Henrique. Depois, Caio Jorge recebeu do camisa 10 e finalizou de primeira para mais uma defesa do goleiro. Até que, aos 39 minutos, Christian cruzou, Arroio se antecipou e Mateuzinho cabeceou forte, sem chance para Hugo Souza. O equatoriano havia acabado de entrar no lugar do Sinisterra. A torcida do Corinthians recebeu um balde de água fria aos 4 minutos do segundo tempo. Caio Jorge recebeu o lançamento de Lucas Silva nas costas da zaga e rolou para Arroio completar. O bandeirinha assinalou o impedimento do artilheiro celeste na origem do lance, mas o VAR validou o segundo gol do Cruzeiro. Mas o Timão diminuiu minutos depois. Rodrigo Garro cobrou falta, André Ramalho ajeitou para o meio da área. Cássio falhou e a bola sobrou para Matheus Bidu completar de cabeça. A última chance do tempo normal foi do Corinthians. Rodrigo Garro ficou com sobra na entrada da área e bateu de primeira. A bola foi para fora e a decisão para os pênaltis. O Cruzeiro saiu na frente com Matheus Pereira e viu Cássio defender a cobrança de Yuri Alberto. Na sequência, Wanderson, William e Lucas Silva converteram para a Raposa, e Memphis Depay, Garro e Vitinho fizeram para o Corinthians. Gabigol precisava converter para garantir a classificação celeste, mas bateu muito mal e Hugo Souza defendeu. Gustavo Henrique levou para as alternadas ao deslocar Cássio. Foi aí que brilhou mais uma vez a estrela do goleiro corintiano. O Wallace também cobrou mal e Hugo Souza defendeu. Na sequência, Breno Bidon garantiu a classificação do Corinthians. O título da Copa do Brasil será decidido em 2 jogos de ida e volta, 17 de dezembro, quarta-feira, e 21 de dezembro, no domingo.